Bem, pessoal, nós continuaremos a falar um pouco mais sobre os juros simples e vamos fazer também alguns exercícios resolvidos antes de vocês irem para as atividades, certo? Bem, nós discutimos sobre juros e chegamos a essa fórmula, né? J é igual a C vezes I vezes N. Então, juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. E o montante para juros simples? Nós também vimos que o montante ele é dado pelo capital mais os juros. Então, aqui nós vamos substituir, tá? No lugar do J, nós vamos colocar a formulinha C vezes I vezes N. Observem que aqui a gente fica com C e C. Podemos colocar em evidência. Colocando em evidência, vai ficar assim, ó. C vezes 1 mais I vezes N. Observa que se a gente aplicar a propriedade distributiva aqui, fica C vezes 1, C. C vezes I, N, C e N. Então, o que ocorre é que essas duas fórmulas aqui podem expressar montante para juros simples. Então, o que mais que eu quero acrescentar aqui para vocês? Não podemos deixar de associar o montante para juros simples com uma função do primeiro grau. Porque aqui, ó, nós temos que o montante ele vai variar de acordo com o tempo. Como o exemplo que a gente viu agora há pouco. Para um mês, 103. Para 2 meses, 106. Para 3 meses, 109. Então, a cada mês ia aumentando os R$3. Tá? Então, nós podemos perfeitamente associar isso a uma função do primeiro grau, que de período em período vai aumentando sempre a mesma quantidade. Então, o que ocorre com juros simples? Juros simples corresponde a uma função do primeiro grau. Então, eu trouxe aqui para vocês esse sistema cartesiano e aí nós temos aqui uma reta, porque juros simples corresponde à função do primeiro grau. Bem, olha, aqui nós temos montante em função do tempo, viu? Tempo eu vou colocar aqui N. O que ocorre, gente? O valor inicial aqui, olha, para o tempo zero é o capital. E esse capital, ele vai, né, aqui se transformando no montante e aumentando de acordo com o tempo. Então, para o tempo 1, nós temos o montante 1. Para o tempo 2, nós temos o montante 2. E para o tempo N, nós temos o montante N. Então, não se esqueçam, juros simples é função do primeiro grau. Nós podemos resolver, inclusive, como a gente resolveu alguns problemas lá em geometria analítica, onde quando a gente tinha problemas do primeiro grau, que poderiam ser representados num sistema cartesiano como esse, caracterizado pela reta, a gente poderia usar até determinante para poder resolver. Então, agora, se tiverem oportunidade, podem aplicar aqueles conhecimentos. Vamos aos exemplos do livro? Bem, pessoal, lembrando que esses exercícios resolvidos são do livro adotado, tá? Está lá na página 160 e vocês podem acompanhar esses exercícios resolvidos tanto na plataforma Pegasus, que eu vou anexar lá, quanto vocês podem acessar o link e ir direto para o livro, tá bom? Tudo isso está disponível lá na aula no Pegasus. Bem, o que esse exemplo trata? Ele diz o seguinte, olha, um capital de 1.200 é aplicado em regime de juros simples por 3 anos, a uma taxa de 1% ao mês. Calcule os juros dessa operação. Bem, vamos lá então. Quero chamar a atenção de vocês para um detalhe importantíssimo aqui. O período está dado em anos, mas a taxa de juros está dada ao mês. Então, está na hora da gente fazer uma conversão aqui. Você pode tanto trazer o período para mês, ou você pode pegar a taxa e transformar para anos, tá? O que ocorre?
Se eu quero transformar esse tempo em meses, eu vou multiplicar esse resultado aqui por 12. E se eu quero transformar essa taxa aqui para anual, eu vou dividi-la por 12. Estou preferindo transformar o tempo em anos para meses. Bem, juros dessa operação. Não perguntou o montante, perguntou os juros. Então, a gente pode trabalhar com essa formulinha aqui, ó. J vezes C vezes I vezes M. Ótimo, então J será capital 1.200. Taxa de juros 1%, ou seja, 1 por 100. Quer escrever em decimal? Beleza, pode. Vai ficar como? 0,01 vezes o período. Vamos colocar o número 3? Não, não vamos colocar o número 3. Nós vamos colocar esse tempo em anos, em meses, porque a gente está usando uma taxa mensal. 3 anos, quantos meses? 36 meses. Então, é o número 36 que nós vamos utilizar aqui. Ok? Nesse caso aqui, eu prefiro trabalhar com a taxa escrita na forma fracionária. Porque como está aqui multiplicando, isso me permite, ó, simplificar aqui. E o que sobrou, na verdade, foi só 12 vezes 36. E 12 vezes 36 é igual a 432. Então, esses foram os juros da operação, R$ 432. Se perguntasse o montante, a gente poderia aproveitar a informação que nós temos. O montante seria o capital, 1.200, mais os juros que foram de 432. Então, para esse exemplo, o montante seria 1.632. Bem, agora na página 161, continuando exercícios resolvidos, nós temos o número 5. O exercício fala sobre um capital de R$ 2.100 que durante 4 meses aplicados gerou um montante de 2.604. Qual foi a taxa de juros aplicada a esse dinheiro para que ele fosse de 2.100 a R$ 2.604 no período de 4 meses? Bem, eu vou resolvê-lo usando as duas fórmulas e depois vocês vão poder escolher qual que vocês preferem. Vou começar pela J, tá? J é igual a C vezes I vezes M. Muito bem. J é os juros. É o que rendeu do capital. O capital era 2.100 e ele foi a 2.604. Então, de quanto que é o juro? Subtraia esse valor desse. Então, o que aumentou aí? Aumentou 504. Então, 504, que é os juros, é igual a capital, 2.100, vezes a taxa de juros, é a nossa variável, e o tempo, 4 meses. Então, nós temos que resolver essa expressão. Então, 504 é igual a, multiplica aqui, 2.100 vezes 4, 8.400 vezes I, certo? Tá multiplicando, não tá? Se tá multiplicando, com 504 ele vai dividir. Então, vai ficar I, que é igual a 504, dividido por 8.400. Quanto que é essa divisão? 504 por 8.400. Vamos lá? É igual a 0,06. Ok? 0,06. Vamos passar para percentual? Para percentual, nós temos que pegar esse valor aqui e multiplicar por 100. Ou seja, movimentar essa vírgula duas casas. Movimentando a vírgula duas casas, 6%. Então, se você aplicar 2.100
a uma taxa de juros de 6% ao mês, num período de 4 meses, você vai acumular 2.604. Essa é uma maneira de você resolver, usando a fórmula de juros. Agora vamos resolver também usando a fórmula de montante. Bem, usando o montante. Então, montante é igual a capital vezes 1 mais I vezes N. Essa é a nossa formulinha. Montante, quanto que acumulou? 2.604. Capital, 2.100 vezes 1 mais I, não sei, e o tempo, 4. Observe, está multiplicando aqui ó, o 2.100 com esse parênteses, então ele pode voltar dividindo. 2.604 dividido por 2.100. O que sobrou aqui? 1 mais I vezes 4, 4i. Vamos efetuar essa divisão aqui? Dividindo 2.604 por 2.100, nós vamos obter 1,24, que é igual a 1 mais 4i. Vamos lá. O 1 está somando com o 4i, então ele pode voltar subtraindo. Então, 1,24 menos 1 é igual a 4i. Vamos inverter? Vou trabalhar o 4i aqui no primeiro membro. 4i é igual a, subtraiu? 0,24. Então, i é igual, está multiplicando, vamos passar dividindo. Então, 0,24 dividido por 4, essa divisão vai dar 0,06. E assim, está resolvido usando a fórmula de montante. Também podemos resolver esse exercício com o que a gente estudou sobre taxa de variação percentual. Tá? Qual foi a taxa de variação percentual durante esses 4 meses? Então, a gente pode pegar aqui, ó, aquela formulinha. Percentual é igual ao valor final menos valor inicial dividido pelo valor inicial. Olha, se eu pegar o valor final menos o valor inicial, vai dar o juros, que é 504. E agora o valor inicial dele, que é o 2.100. Dividindo 504 aqui pelo 2.100, nós vamos obter 0,24. Então, essa foi a taxa de variação durante os 4 meses. Mas como a gente quer saber mensal, nós vamos pegar esse resultado aqui e dividir pela quantidade de meses, que são 4. Então, isso aqui deu 24%, só que durante todo o período, durante os 4 meses. E mensal, quanto que foi ao mês? Pega o 24 e divide por 4. Dividindo por 4, isso vai dar 6% ao mês. Ok? Então, a gente viu aí 3 opções para resolver esse exercício. Vocês vão escolher a que lhe parecer mais fácil. Bem, último exercício resolvido, número 6, fala o seguinte. Uma loja oferece uma TV à vista por R$ 880 e dá a oportunidade também da pessoa comprá-la dando uma entrada de 450 mais uma parcela de R$ 450 em um mês. Qual é a taxa de juros que essa loja está executando mensalmente? Bem, vamos lá? Olha, o preço à vista é 880 e a pessoa vai pagar à vista R$ 450 e vai financiar o restante. Então, de quanto que é a dívida da pessoa?
quanto que ela sai devendo da loja? Olha, nós vamos pegar 880 menos o 450 reais. Isso é o valor da TV e isso que a pessoa vai pagar de entrada. Então, ela vai ficar devendo quanto ainda? Ela vai ficar devendo 430 reais. Tá? Mas o que vai acontecer? Daqui um mês ela não pode voltar com 430 reais para pagar essa dívida, porque incidiu juros sobre esse valor. Quando a pessoa retornar para pagar, ela terá que pagar 450 reais. Então, de quanto foi os juros pagos? Então, o capital que a pessoa está devendo é esse, viu? Ela está devendo 430 reais. Quanto que ela vai pagar de juros? Ela vai ter que pagar 450, menos a real dívida dela. Então, de juros, ela está pagando 20 reais, certo? Então, agora a gente pode aplicar a fórmula de juros. Então, J é igual a C vezes I vezes N. Juros, 20 reais. Capital, 430. Vezes a taxa, vezes o tempo, que é de um mês. Ok? Então, 430 vezes 1, 430. Tá multiplicando o I, não tá? Então, a gente vai passar dividindo. Então, 20 dividido por 430. Esse que é o valor da taxa. Então, faça a divisão aí. 20 dividido por 430 é igual a 0,0. Deixa eu dar uma coladinha aqui. 465. Muito bem. Movimenta a vírgula duas casas para multiplicar por 100. Então, isso é igual a 4,65%. Então, agora você está preparado para ir para os exercícios. Boa sorte e qualquer dúvida, eu estou à disposição.